Bom, logaritmo, né? Ele é definido da seguinte maneira, ó. Você tem aqui um log de A na base B igual a um x. E agora você vai ver aqui a relação que ele tem com a exponencial. Se existe se, somente se, b elevado a x for igual a A. Tá? Bom, olha só. Né? É como se você pegasse esse b aqui, ó, e jogasse ele como base do x. Como se ele viesse para cá e empurrasse o x para cima, né? E aí você tem b elevado a x aqui, tá? E aí sobra o a lá do outro lado. Então você percebe aí que nós temos uma relação com a potência. E aí, ó, há algumas restrições. Veja bem, esse a ele tem que ser maior do que zero, tá bom? O b ele tem que ser maior que zero e também tem que ser diferente de um. Por quê? Porque nós estamos buscando, né, algo que funcione para todo x real, tá? E aí nós teríamos problema, por exemplo, né, se o b for menor que zero, ou né, na verdade igual a zero, por exemplo, se o b for igual a zero, então você teria aqui, ó, zero elevado a algum x, dando um a, né, um número aí qualquer. Aí você pensa assim, ué, então é possível, né? Qualquer x que eu colocar aqui, no lugar desse x aqui, qualquer valor que eu colocar, eu vou ter um resultado igual a zero. Não é verdade? Mas aí existe um problema. Se você tiver um x aqui, por exemplo, um x igual a zero, você teria aqui zero elevado a zero. Isso já discutimos, né, na aula de potência, e isso é uma indefinição, tá? Beleza? Então, aí você já tem esse pequeno problema aí, tá? Ele tem que ser maior do que zero, então não pode ser igual a zero, já está mostrado, né? Agora, ele também não pode ser aqui, ó, ele também não pode ser negativo. Então vamos supor que você tenha um menos 2 elevado a x igual a. Você fala, não, beleza, dá para pouco. Qualquer x que você colocar aqui vai ter um resultado. Verdade, verdade. Mas aí o a ele fica alternando entre positivos e negativos. Repara, se você tem aqui menos 2, né, elevado, que cabe até um parêntese, né? Menos 2 elevado a 2, o resultado é 4. Menos 2 elevado a 3, o resultado já vai para um número negativo, menos 8. Então ele dá pulos entre positivos e negativos, né? Ah, então seria um problema. Não é que é impossível calcular, mas seria um problema baseado nessa definição. E aí uma outra possibilidade aqui que a gente exclui também é que esse b ele seja ele seja igual a 1. Isso também seria um problema. Imagine você aqui, ó, se você tenha 1 elevado a x igual a um determinado a, né? Bom, aí você põe aí qualquer valor para x, né? Aí esse resultado é sempre 1, não é verdade? Você coloca, por exemplo, 1 elevado a 10, vai dar 1. 1 elevado a 20 vai continuar sendo 1. Né? Então o a aí seria sempre uma resposta igual a 1. Isso daí seria sempre constante a resposta. Tá certo? Então é possível observar do ponto de vista da exponencial, da potência, mas para se definir como logaritmo, nós excluímos essas possibilidades. Aí, com base nisso também, você tem respostas aqui, né? O A. Né? O A ele pode até ser negativo quando a gente olha nesse tipo de exemplo aqui.
Pode, mas quando eu travo que o b tem que ser maior que zero, já se exclui esse tipo de exemplo que a gente acabou de colocar. Então você não tem um a é, negativo nesse caso, né? Tampouco um a igual a zero, beleza? Então, para definir logaritmo, nós temos basicamente isso. E agora vamos conversar na prática aí com relação a alguns números, para que você perceba aí que não é tão complicado, tá? Log geralmente é temido, né, pelas pessoas, mas as operações envolvendo eles aí tem lá seus segredos e tudo, mas é tranquilo, é como qualquer outra função aí, tá? É, vamos começar por um básico. Repara só, você tem aqui, por exemplo, que log de 16 na base 4 tem que ser 2. Por quê? Repara, ó, porque 4 elevado a 2 dá 16, né? Então, continuando lá aquela ideia da definição lá em cima, ó, se somente se, ó, o 4 elevado a 2 é igual a 16. Tá vendo? Então não é complicado, é a mesma ideia de exponencial, né? Ela vem cancelar a exponencial. A exponencial você atribuir aqui valores para cá. Agora você está determinando esses valores aqui como resultado, tá certo? E aí o resultado já era outra coisa lá, né? Na exponencial, na potência, tá certo? Mas veja que não há complicação. Ó, vamos para alguns exemplos aqui. Então você pega aqui, ó, log de 100 na base 10. Como é que você resolve isso na prática, né? Como é que você vai fazer essa conta? Então, esse é tranquilo, você consegue olhar e já pensar qual o valor. Mas de forma tradicional, você vem aqui e coloca igual a x, porque você não sabe o valor disso. E aí você vem aqui, ó, e coloca, né? Lembra lá da ideia? Você tem aqui 10 elevado a x. Então, ó, 10 elevado a x é igual a 100. E aqui você recai num problema de equação exponencial, né? Tem aí já um vídeo tratando disso. Como é que é o segredo de resolver uma equação exponencial? Você tem que transformar os dois lados da igualdade na mesma base. Então repara que nesse caso está fácil de enxergar, né? O 100 aí é 10 ao quadrado. Então você tem, ó, 10 elevado a x de um lado igual a 10 ao quadrado do outro. Então, como as duas bases são iguais, para que seja válida a igualdade, os dois expoentes têm que ser iguais. Então, aqui a gente já tem que o x vale 2. Então, ó, x igual a 2. Então, isso significa que o log de 100 na base 10 é igual a 2. Por quê? Porque o 2 foi quem a gente chamou de x lá, né? Tá? Então, tá resolvido, ó. Viu? Isso daí é potência, né? Resolver log. Beleza? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Log de 36 na base 6. É assim que se lê, né? Então, não sei o valor. Então, coloco aqui como x. Apesar desse também ser tranquilo, né? E aí você vai ter aqui, ó. Lembra lá, ó. 6 elevado a x. 6 elevado a x igual a 36. Caiu numa equação exponencial. Para resolver, iguala as bases. Então, você tem 6 elevado a x é igual a 6 ao quadrado. As bases são as mesmas, então para valer a igualdade os expoentes têm que ser os mesmos. Logo você conclui que nesse caso x é 2. Mas x era exatamente o valor que você não sabia que era o resultado do log. Ó. Então você conclui aí que log de 36 na base 6 é 2. Beleza? Vamos para outro exemplo. Ó. Não sei o valor de log de 8 na base 2, então vou chamar de x. E aí você vem aqui, ó, 2 elevado a x igual a 8. Mas aí o 8, né, equação exponencial, você escreve na base 2. 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. E aí você vai ter que, tá na mesma base, então o x tem que ser 3. Mas é o x que é o valor do log que você estava buscando. Então, você conclui aí que log de 8
na base 2 é 3. Né? Então, mais uma vez, insistindo aí, é uma equação exponencial aí que você tem que resolver. Olha esse aqui, ó, log de 2 na base 2. Ah, não sei o valor, chamo de x. O procedimento é o mesmo. Então, você tem aqui, ó, que 2 elevado a x é igual a 2. Lembra lá? Tem um segredo aqui de você observar que o expoente desse 2 aqui é 1. Então, as bases iguais implica que os expoentes devem ser iguais, x igual a 1. Isso é uma propriedade, inclusive, tá? Aí tem um vídeo específico de propriedades aí, mas aí você já olha, 2 na base 2 aqui vai dar 1. Sempre que for o mesmo número, né, vai ser 1 resultado. Porque é exatamente por conta disso aqui que você está vendo. Ó. A base aqui não vai influenciar, desde que, né, os dois sejam iguais, tá certo? Vamos para mais um exemplo, então. Ó, isso aqui vai ser uma outra propriedade. Também não sei o valor. Chamo de x, log de 1 na base 17. Todo estranho isso daí, né? Isso daí era um macete lá das equações exponenciais também, ó. Mas seguindo a regrinha, né? Seguindo o padrão, nós temos que 17 elevado a x é igual a 1. Aí não sei se você está lembrado aí que você pode escrever o 1 como 17 elevado a zero, né? E aí você tem então que 17 elevado a x é igual a 17 elevado a zero, certo? E aí você tem aqui, ó, que o x é igual a zero. Então, o log de 1 na base 17 é igual a zero. Então, continuando aqui, né? Vamos para mais um exemplo. Olha, decimal. Pode ser? Pode, tranquilo, ó. Igual, né? Não sei o valor, chamo de x. E vou proceder da mesma maneira, ó. Esse aqui vira base, x expoente. 0,2 elevado a x igual ao 0,04. E aí você vai lembrar também dos cálculos lá das equações exponenciais. Desse jeito aí talvez fique um pouco difícil, então eu vou olhar para o decimal como uma fração. O 0,2 é possível descrever como 2 décimos, né? Inclusive é uma das maneiras de falar 0,2, né? Então, ó, elevado a x igual 0,04, então 4 centésimos. E aí você tem aqui quase a mesma base, né? Você tem que trazer para uma base 2 sobre 10, tá vendo? E aí você vai ter que trabalhar nesse 4 sobre 100 aí. Então você pode reescrever isso aqui, ó, como 2 décimos elevado a x igual. Aí o 4 aqui é 2 ao quadrado. E o 100 também é 10 ao quadrado. Então você pode escrever aqui, ó, como 2 décimos elevado ao quadrado, certo? E aí você tem a mesma base. Logo, você tem que o x é 2. Então aí o macete é saber olhar para o decimal como fração, não é verdade? E aí, então, você conclui que o log de 0,04 na base 0,2 é 2 também, né? Mesma resposta aí, a gente já encontrou em outros exemplos. Mais um exemplo, ó. Aqui tem uma raiz quadrada, mas a princípio vamos proceder da mesma maneira, ó. Chama de x, empurra lá, ó, vira expoente, e aí você reescreve, ó, 3 elevado a x igual a raiz quadrada de 27. Você sabe que o 27 chega na base 3. E aí você tem aqui, ó, 3 elevado a x igual. O 27 é 3 ao cubo.
dentro da raiz quadrada. Aí não sei se você está lembrado também, mas uma das propriedades de potência é quando você envolve uma raiz ali, né? Você consegue escrever essa raiz, deixa eu até puxar aqui, ó. Você consegue escrever essa raiz como um expoente, né, fracionário aí. Então, ó, ali você vai ter o 3 ao cubo e a raiz aqui é quadrada, né? Então, você tem aqui que isso aí é elevado a 1/2, beleza? Então, uma propriedadezinha para transformar ali as raízes, né, em potências, né, de expoente fracionário, tá bom? Qualquer dúvida, volta aí no outro vídeo, dá uma olhada nessa parte. Vamos continuar então. Então, ó, continuando lá, ó, a gente vai ter aqui, ó, que é possível então nós escrevermos 3 elevado a x igual a 3 ao cubo elevado a 1/2. Outra propriedade de potência se encontra aqui, ó, que é a potência de potência. Lembrando aí, você deve multiplicar os dois, né? Então aqui você vai ter uma multiplicação, ó, de expoentes, que eu estou dizendo, né? 3 vezes 1/2. Multiplicar fração é multiplicar o numerador com o numerador, então 3 vezes 1 é 3. Aqui embaixo nós temos o 1 como denominador do 3. Então 1 vezes 2 fica 2, tá? Então vamos escrever isso lá. Então implica, ó, que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3 meios. Conseguimos chegar então na mesma base. Se as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais. X igual a 3/2. Né? Então, você descobriu aí que o log de raiz de 27 na base 3 é igual a 3/2. Tá certo? Bom, vamos para mais um exemplo então. Aqui, ó, nós fizemos, acho que não fizemos, né? Mas vamos lá. Aqui você tem, parece invertido, né? O log de 2 na base 4, não tem problema. Você poderia fazer o log de 4 na base 2, fica muito simples. Nós fizemos lá de início do 16, né? Mas vamos proceder do mesmo jeito, ó. Eleva lá, ó, x, aliás, 4 elevado a x igual a 2. E aí você vai, geralmente, né, exemplos até agora, nós estávamos vendo mexer nesse lado aqui, né? Nesse lado. Só que agora repara que eu preciso mexer do outro lado, para trazer o 4 para a base 2. Então vamos fazer isso. Então você tem aqui que implica, ó, o 4 é 2 ao quadrado, e isso já estava elevado a x, igual ao 2 que estava do outro lado já. E aí você tem potência de novo, você tem que multiplicar isso. Então você tem aqui, ó, 2 elevado a 2x igual a 2, certo? E aí você tem a mesma base. E aí os expoentes aqui são iguais. Ó. Então aqui você tem que considerar que o expoente é 1, já que não aparece nada escrito. Então isso daí implica que 2x é igual a 1. E aí você não vai deixar assim, né? Essa é uma equação bem simples aí do primeiro grau. Você tem que dividir ambos os lados por 2 para deixar o x sozinho ali. Ou seja, conclusão aqui é que x é igual a 1/2, né? Já que esse 2 dividido por 2 aqui fica 1 e o x fica isolado. Portanto, o log de 2 na base 4 é igual a 1/2. Mais um exemplo. Ó, log de 3 raiz de 27 na base 3. Bom, por mais estranho que possa parecer, vamos proceder como de costume. Igual a x. Isso implica para nós que 3 elevado a x é igual a 3 raiz de 27. Né? E aí vamos tentar trabalhar esse raiz de 27. Né? Mas nós já vimos lá atrás que é possível mexer nele. Né? Então, vamos voltar aqui para você ver. Ó. Nesse aqui, né? Olha aqui a raiz de 27 aqui. Ó. Nós mexemos para virar a base 3. Tá aqui também. E aí nós determinamos que seria o 3 a raiz de 27, perdão, seria igual ao 3
elevado a 3 sobre 2. Fizemos aí os cálculos, não vou retomar eles, vou só copiar esse resultado. Então, no lugar de raiz de 27, ó, nesse lugar aqui, nós vamos substituir por 3 elevado a 3 sobre 2, só confirmando, isso mesmo, né? E aí, esse 3 aqui que ainda tá por aí vai permanecer, tá? Então, vamos reescrever aqui, ó, 3 elevado a x igual a 3 vezes, ó, no lugar de raiz de 27, 3 elevado a 3 sobre 2. Repara que do lado direito da igualdade, você não tem só uma base 3. Você tem o produto de duas potências de base 3, mais uma propriedade potência. Então veja como que log, né, trabalha muito com o que foi visto sobre potência. Então tem que saber potência aí, né? Quando você tem o produto de duas potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. O expoente aqui é 1. Então esse daqui fica 1 mais 3 sobre 2. Não sei se você se lembra nos outros vídeos, já passei esse macete aí. Você pode olhar para isso lá em cima, né? Como você tem 1 e precisa tirar o mínimo múltiplo comum, porque é uma soma de fração. Você pode olhar para 1 como sendo 3 sobre 3, mais 3 sobre 2. 3 dividido por 3 é 1, né? E você aqui, perdão, aqui não é 3 sobre 3, né? É 2 sobre 2, que eu preciso do denominador 2. Eu olhei para o numerador e esqueci do denominador. Então, o 1 ele é bem flexível por conta disso, tá vendo? Você transforma ele em qualquer fração de mesmos números aí, numerador e denominador, né? Repara que agora nós temos o mesmo denominador. 2 sobre 2 não deixou de ser 1. E aí eu ganhei o denominador que eu precisava. Então aí nós vamos ter o quê? Aqui você vai somar 3 com 2, 5, né? E aí vai manter o denominador. Então 5 sobre 2. Então continuando aqui, né? Repetindo, ó. Você tem 3 elevado a x igual a 3 elevado a 5 sobre 2. E aí você conseguiu a mesma base. Logo, você tem que x é igual a 5 sobre 2. Beleza? Bom, aí aqui você vai ter também uma raiz. Vamos proceder da mesma maneira. Não sei o valor. Vou considerar igual. E vamos lá. Ó. Aqui nós temos 8 elevado a x. Aí você percebe que aparece o 8 e o 16, né? Então você vai ter que trabalhar dos dois lados. Igual, ó, 16, né? E aí eu posso olhar já para a raiz, lembra? Ó, aqui, ó, 16 elevado a 1. Para transformar isso em potência, eu pego esse 1, coloco como expoente aqui, sobre o 3, que é o índice da raiz, ó. Insisto, se tiver dúvida nisso, volta em vídeos anteriores discutindo sobre potência, porque esse é um dos casos. Como transformar a raiz em uma potência de expoente fracionária aí, tá? Agora, repara que nós temos problema dos dois lados, né? Porque você olha para cá e vê o 8 e vê o 16. Nenhum coincide de base, né? Se você eleva 8 ao quadrado, por exemplo, não dá 16. E aí, então, você tem que transformar os dois em base 2. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Então isso daí implica aqui, ó, o 8 na base 2 é 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado ao x que já estava lá. Igual ao 16, o 16 na base 2 é 2 elevado à quarta. Isso tudo elevado a 1/3 que já estava lá. Então, de novo, propriedade potência, você tem aqui potência de potência, né? Você vai multiplicar as duas potências aí, tá? Os dois expoentes, perdão. E aí você vai ter então, ó, 2 elevado a 3 vezes x, 3x, igual 4, perdão, 2 elevado a 4 terços, né? 4 vezes 1, 4. Então, 4 terços. Pronto, mesma base, tá vendo? Isso daí implica que os expoentes devem ser iguais. Então, 3 elevado a x igual a 4 terços. De novo, você caiu num caso onde o x não aparece totalmente isolado. Então, você vai ter que dividir dos dois lados por 3. Então, você vai ter uma divisão aqui de uma fração, não tem problema. Nessa divisão, esse 3 some, que você está precisando disso, deixar o x isolado.
E aí você tem que trabalhar com essa fração ali do outro lado, né? Então, o correto era até que esse traço estivesse lá em cima, mas pro exemplo aqui tá tranquilo. Então você tem aqui que x, né, tivesse no mesmo rumo do igual, tá, gente? Aqui, ó. X igual 4 terços. Aí o traço maior da fração você põe na mesma altura do igual. Esse é o jeito correto. E aí você tem aqui uma divisão de fração. O de cima é uma fração, ó, isso aqui é uma fração, 4 terços. E o de baixo também, porque aqui você tem denominador 1, tá? Como é que faz divisão de fração? Você mantém o de cima. Então vamos lá. X é igual. Vou manter a parte de cima, ó, 4 terços. E multiplica pelo inverso do de baixo. Então embaixo era 3 sobre 1. Eu vou multiplicar por 1 sobre 3. Na multiplicação de duas frações, como já foi dito, você multiplica numerador com numerador. Então 4 vezes 1, 4. E denominador com denominador. 3 vezes 3, 9. E aí concluímos então que o log de raiz cúbica de 16 na base 8 é igual a 4 nonos. Beleza? Então, mais uma vez, né, log depende de você dominar aí as propriedades de potência.